Olá, putos barbudos! Sejam bem-vindos ao 357º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, nem sei, porque agora, pá, estou a gravar. Primeiro, já são 19h54, ok? Já é uma hora tardia para a gravação do podcast em Portugal. Mas pá, o que é que se passa? Pá, está a chover, meu. Está a chover, estamos aí com uma depressão Benjamin. E é tal cena, meu. Como assim está a chover, caralho? Nós tínhamos chegado, na boa, a meio de outubro, pá. Um tempo incrível, ok? Um tempo incrível. Tempo de um gajo ir de calção para o trabalho na boa, ok? E agora, pá, de um momento para o outro começa a chover, meu. Começa a chover. Eu acho que estas cenas se chamam depressões, não é o fenómeno atmosférico, pá. É aquilo que elas nos causam a nós. Mas, porque é tal cena, pá? Porque pensem um pouco nas pessoas que, por exemplo, pá, não podem passear o cão. Porque agora o Fausto nem à varanda pode ir porque está chuva, meu. Ok? Isso é uma filha da putice. Mas pronto, pá, deu ao menos para começar aqui um projeto aqui no escritório para a secretária, pá. Está a ficar, ok? Está a ficar. Agora vamos... A parte do grosso acho que já está ok. Agora vamos aos acabamentos e pensar na fixação e essas cenas. Mas gostei. Gostei, pá, principalmente porque pude usar a minha parafusadora da Parkside. E pá, é uma sensação incrível tu estares de fones a ouvir um podcast ou ouvires música e só estares ali a apertar merdas ou a desapertar e voltar a apertar, estás a ver? Incrível essa sensação. Por isso recomendo muito. Vão ao Lidl, ok? E comprem uma parafusadora só para ultrapassar os vossos traumas de infância. Mas ainda falando do episódio passado, pá, eu falei das autárquicas, ok? E eu recebi o feedback de um ouvinte deste podcast, um ouvinte, mas também um courato, que mandou o feedback para o Instagram, a falar sobre o Conselho de Guimarães, sobre as eleições no Conselho de Guimarães, pá, e ele sabe das cenas, ok? Sabe das cenas. Gostei da fofoca partilhada e pá, ele fez-me lembrar um pouco José Lopes acerca das autárquicas na Póvoa de Lanhoso. Por isso, pá, obrigado ao Paulo pelo feedback. E pá, daqui a 4 anos, meu, eles deveriam estar neste podcast, ok? Para fazer uma análise, tipo 2 episódios, ok? Um antes das eleições, a fazer previsões, e outro depois das eleições, ok? Para ambos os concelhos, Póvoa de Lanhoso e Guimarães, porque pá, gostei de receber esse feedback, porque é tal cena, meu. Há meandros que eu não conheço, ok? E então vou tentar preparar-me melhor para daqui a 4 anos, pá, saber essas fofocas todas de partidos aqui da zona, ok? Por isso, Pá, o que não teve assim muita fofoca, pá, foi mais um título da Fúria, ok? Mais um título da Fúria. Depois de ganharem a Playground Fissure 2, agora ganharam a Thunder Peak World Champion 2025. Que deu mais $200 mil aos jogadores e mais 300 mil de clube share, pá, eu acho que isto é o que é para o clube e o resto é para os jogadores, pá, não sei. Se querem que vos diga, nem sei, estás a ver? E pá, e foi incrível, porquê? Porque eu estava a acompanhar só enquanto estávamos a ver um filme, ok, que vai ser a recomendação, só que depois, pá, a senhora engenheira adormeceu e eu então parei o filme e fui ver a Fúria. Ok, fui ver a Fúria, depois ainda lhe disse, vais para a cama? E ela, sim, então olha, eu também vou, mas eu vou acabar de ver aqui a Fúria. Isto porquê, pá? Porque a Fúria tinha perdido os 2 primeiros mapas. E então ia ser aquela cena de MD5, ok? Melhor de 5. E pá, estava a jogar contra a Natus Vincer, ou a Navi, que em tempo já foi uma das melhores equipas do mundo, mas pá, com exceção daqui de uma mudança, esta foi a equipa que ganhou o Major Exatamente, o Major de Copenhague em 2024. Ou seja, só houve aqui uma alteração nesta equipa, mas é essa mesma equipa. Ou seja, não é uma equipa qualquer. Não é uma equipa qualquer. A Navi em tempos tinha jogadores só da Ucrânia e da Rússia. Agora tem um da Finlândia, um da Roménia, 2 da Ucrânia e um do Kosovo, ok? E pá, então a Fúria estava a perder 2-0, perdeu a Mirage 13-6, ou seja, foi amassada, perdeu a Inferno 13-9 e pá, vão para a Nuke e ganham 13-8, ok?
que já me agradou mais um bocado. Vão para a Dust 2 e ganham 13-5. Já foi assim mais folgado. Pá, vão para a Train e ganham 13-1. Foi incrível porque, primeiro pá, foi um amasso, ok? Foi um amasso. O Molodói estava com febre, ok? E ele na treino acabou com 20 kills e 3 mortes. Ou seja, uma prestação incrível. E pá, e é isto. Agora virou rotina, ok? Agora virou rotina porque pá, é uma terça-feira normal. É uma terça-feira normal a Fúria ganhar um torneio assim do nada. Uma cena que antes era muito difícil de ver e agora pá, virou rotina e bem, porque já chega ao sofrimento todo até agora. Mas pá, foi interessante. Depois pá, no mundo do CS, além da vitória da Fúria, também a Legacy ganhou outro torneio que curiosamente aconteceu no mesmo dia. Este da Fúria era em Malta. O que a Legacy, que também é outra equipa brasileira, ganhou era na China. E o que é que exatamente, em Xangai. E pá, aí saíram daqui 2 MVPs brasileiros. No que a Fúria ganhou foi o Cacerato, merecido para caralho, que pá, tem sido o jogador brasileiro que se tem mantido mais estável. Tipo, já teve 4 vezes no top 20 em 2000, 2021, 2022 e 2023. Esperemos que em 2025 também esteja, porque merece. Ok, é merecido. Já teve em 2022, já teve no top 10. Pá, eu não sei se ele não voltará ao top 10, porque ele está a fazer prestações absurdas. Ok, está a fazer prestações absurdas. Mas já, vamos ver como é que está a correr. Entretanto, o próximo torneio da Fúria. Exatamente, o próximo torneio da Fúria é o IAM Chengdu. É na cidade de Chengdu, na China. Que pá, vendo assim por alto as equipas, pá, a Fúria tem hipótese. É tal cena, pá. Neste momento a Fúria tem hipótese de ganhar qualquer torneio. E isto é complicado, porquê? Porque era aí que eu ia chegar, que acho que este deve ser o torneio que falta. Ai não, ok, ainda vai ter 2 torneios a Fúria até chegar ao Major de Budapeste. Tem este IAM Chengdu 2025 e depois tem a Blast Rivals 2025 Season 2 e depois então sim tem o Major de Budapeste, que pá, a par do Rio, é provavelmente aquele que me está a deixar com mais expectativas. Porque pá, imaginem, a última derrota da Fúria foi contra a Vitality, que é só a melhor equipa da atualidade, e foi um jogo renhido. Ok? Foi um jogo renhido, não foi assim uma derrota, uma abada, estás a ver? Não, foi um jogo renhido. Esta vitória também permitiu à Fúria subir ao top 3 do ranking da HLTV, que é aquele ranking mais respeitado, ok? E provavelmente segunda-feira subirá ao segundo lugar, eu já vos explico porquê. E pá, está no segundo lugar do ranking da Valve, empatado com a Vitality, com os mesmos pontos, ok? Por isso, a qualquer momento a Fúria pode ultrapassar a Vitality. Mas já, e então porquê que a Fúria, em princípio, se eu percebo alguma coisa de CS, segunda-feira sobe ao segundo lugar do ranking HLTB? Porque pá, a The Mongols, que é a tal equipa da Mongólia que se tem mantido estável e que mantém o mesmo elenco há 2 anos, simplesmente decidiram meter no banco o melhor jogador. O Senzu, que por exemplo no torneio que a Fúria ganhou, teve melhores estatísticas do que o Cacerato, que ganhou o MVP, ou seja, se a The Mongol se fosse à final, provavelmente ele ganhava o MVP. Pá, foi para o banco. E está a chocar a comunidade porque é tal cena. Primeiro porque a The Mongols manteve a mesma equipa durante muito tempo, porque lá está, podem dizer, mas é pouco. Não, pá, 2 anos em CS é muita cena, porque imaginem, normalmente cada época tem 6 meses, porque por norma é assim, cada época tem 6 meses, e ao fim desses 6 meses, pá, já se podem fazer alterações, alguns nem ao fim de 2 ou 3 meses, pá, saem da equipa, estás a ver? Por isso, é um bocado surpreendente, não sei até que ponto ele conseguirá ir para uma equipa melhor, mas é tal cena, pá, o gajo tem jogado bem. Agora, o que o pessoal está a dizer assim nos Reddits da vida e o caralho
na HLTV e essas cenas é que esta quebra da The Mongols é porque, pá, os gajos diminuíram o ritmo dos treinos porque eles treinavam de forma absurda. E agora lá está, agora se calhar estão a voltar um pouco ao nível que eles estavam antes, que era tipo ficar ali no top 10, mas não serem aquela equipa que podia derrotar qualquer um, estás a ver? Porque eles jogaram, acho que jogaram contra a Fúria também. Exatamente, eles jogaram contra a Fúria, pá, neste torneio e perderam 2-0. Perderam 2-0, deram luta, mas perderam 2-0. Por isso, pá, vamos ver. Estou com expectativas altas para o que aí vem e pá, é muito bom ser fã da Fúria neste momento. Mas, pá, o que não é muito bom, meu, é ter um cão psicopata em casa. Ok, eu até vou falar baixo, senão eu posso ser a próxima vítima. Porque imaginem, o que está a passar é o seguinte. Como toda a gente sabe, ele não pode sair de casa porque ainda não tem as vacinas todas, não sei o quê. Pá, agora também está a chuva. Ok? O que também é tenso, se bem que, pá, a senhora engenheira manda ouvir uma capa de chuva, acho que foi da Temo, que cuidado, porque, pá, vamos terem um cão, tipo, tá bem engraçado, porque é uma capa de chuva, tipo, azul, com uns patinhos, pá, está incrível, ok? Mas então, ele basicamente tem ficado fechado dentro de casa. E pá, o que é que acontece? Aquela volta que eu ia dar com ele quando chegava à casa, pá, está acumulada dentro dele. E alguém tem de pagar essa conta, ok? E pá, quem tem pago são os peluches, meu. Mas é uma cena absurda. Ele desmembra tudo, meu. Ele parece, como eu disse no pré-pod, aquele cientista alemão dos filmes de terror, ok? Aquele cientista louco. Porque imaginem, ele tinha um elefante que, pá, esqueçam. Tinha assim uma corda que atravessava os braços e tinha 2 pernas. Olhem, essa corda, ao fim de 2 dias saiu. Ok, ainda naquele período em que ele ainda podia sair e tudo, mas desfarrapou a corda e agora pá, arrancou-lhe uma perna, ok? E depois o caso mais chocante, depois também tem outro coelhinho, que era um coelho que chia, ok? Que tinha 4 orelhas, porque era tipo uma cruz em orelhas, estás a ver? Tinha a apontar para esses lados, agora já só tem 2, tem 2 orelhas espalhadas pelo chão. E depois pá, o caso pior é o do panda, que pá, o panda era o peluche que tipo a senhora engenheira tem desde que nós morámos no loft. Não sei se tem antes, mas foi logo uma das primeiras compras quando fomos ao IKEA para comprar as cenas para o loft. Ela comprou lá o peluche, comprou lá o panda e tipo, estão a ver o que é um panda? Tem 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Não pá, o nosso já só tem cabeça e tronco. Ok? As patas foram todas arrancadas. Tanto as pernas como os braços, esqueçam, ok? E pá, e assim é complicado. Assim é complicado porque assim não há peluche que o aguente. A senhora engenheira ainda caiu na asneira de... Nós fomos ao IKEA e pá, ela viu lá um suricata e um leopardo. E então comprou. Eu disse, pá, esquece. Se Fausto vê isso, ele vai amassar isso tudo. Imaginem, só ela a tirá-los do saco, ele viu e já lhe espetou os dentes. Nós tivemos de os tirar porque senão, esqueçam, vai destruir. Mas, pá, eu hoje abri-lhe um bocado a varanda porque já não estava a chover e ele ainda ficou lá a olhar, mas, pá, está a ser muito complicado porque ele tem muita energia. Imaginem, ontem fomos comer à casa dos meus pais e então, pá, ele pôde andar um bocado cá fora, andou a correr feito louco, depois chegou a casa cansado, mas é a tal cena, ele precisava disso todos os dias. Mas, vamos ver. Acho que não, ainda faltam 2 semanas, meu, para ele tomar a vacina. Acho que é tipo no dia 5 de novembro ou assim qualquer cena. Por isso, ainda vai faltar a próxima semana e outra. Mas, vamos ver. Depois, pá, indo para assuntos da atualidade. Então não é que, pá, foram proibidas as burcas, meu? Isto parece-me ridículo. Porquê? Primeiro, pá, quantas pessoas é que nós vemos de burca em Portugal? Quando esta cena foi aprovada, eu estava a falar com a senhora engenheira e pá, eu acho que me lembre, vi tipo 2 mulheres de burca na minha vida toda, em território nacional. Por isso, pá, até que ponto faz sentido, primeiro, aprovar-se uma lei que irá afetar só uma minoria, estás a ver? E depois, pá, sem, sei lá, haver o mínimo conhecimento de causa da cena. Porque depois é bué de engraçado porque a maior parte usou aquele argumento de, é uma forma de libertar as mulheres. Mas é a tal cena, pá, quem diz essas merdas é só gajos que estão a falar, meu. Isso é bué de engraçado que é gajos saberem o que é melhor para as mulheres. Mas, E pá, e sempre cá algum assunto relacionado com o Islão, pá, eu só recomendo que abram o Spotify ou
ou a vossa app favorita de podcasts e ouçam a segunda temporada do Projeto Humanos, pá. Procuram por Projeto Humanos e ouvem a temporada Ao Coração do Mundo. Começou a ser publicada a 8 de março de 2016 e terminou em 20 de setembro de 2016, pá. Já tem quase 10 anos, por isso há cenas que provavelmente já estão desatualizadas. Na altura foi para falar mais da guerra na Síria, mas então abrangeu muito do islamismo e das várias vertentes, ok? E deu para aprender algumas cenas sobre o Islão, pelo menos para mim, e então eu recomendo muito. Porque é tal cena, meu, porque a mim o que esta lei me faz parecer é tal cena, imaginem. Primeiro, se não há assim tanta gente de burca na rua, até que ponto vais legislar? Por exemplo, há mais gente a andar de trotinete elétrica. E ainda é aquela legislação que ainda está assim meia... Tipo, nem sabes bem onde é que pode andar uma trotinete elétrica. Anda assim na estrada, mas é sempre meio tenso. Nem sabes se tem de usar capacete, se não tem, estás a perceber? Esse tipo de cenas. Só um exemplo estúpido. Não estou a comparar burcas com trotinetes elétricas. Mas é esse tipo de cenas que é. Aquelas cenas que se calhar fazem falta legislar, não são legisladas. E depois, de vez em quando, sacam-se assim estes coelhos da cartola só para fazer número, estás a ver? E depois é tal cena. A partir do momento que é proibido tu andares de burca na rua, tipo, quem anda de burca normalmente vai ter duas opções, que é ou infringe a lei e continua a andar de burca na rua, ou então vais ficar em casa, porque para a pessoa andar de burca é porque de alguma forma, mesmo que seja influenciada a andar assim, de alguma forma ela acha que aquilo é o correto, ok? E provavelmente até, eu ia dizer que até se sente bem, mas é tal cena, não sei até que ponto isto não pode ser mal interpretado. Porque, por exemplo, porque neste tal Projeto Humanos, há lá um depoimento de uma jovem muçulmana que usava o hijab e tipo cuspiram-lhe para o hijab só porque perceberam que ela era muçulmana. E que para ela isso foi uma ofensa do caralho porque é tal cena. Porque quando ela não andava de hijab e depois deixou de andar porque começaram a ameaçá-la e ela percebeu que se não andasse de hijab se calhar passava mais despercebida. Até que ponto isso não pode acontecer em Portugal? Que é tipo, não é que antes as pessoas não percebessem que elas tinham uma religião diferente. Não, não é isso. Mas a partir do momento que é proibido, será que isso não pode gerar mais atitudes xenófobas para essas pessoas? Estás a perceber? E depois vale a pena lembrar que, tipo, as burcas só são proibidas na Europa e pá, começaram a ser implementadas essas proibições por um presidente que agora está preso por corrupção. Nicolas Sarkozy, na França. E pá, é sempre complicado porque, ok, eu percebo a cena de, libertação da mulher, mas pá, custa muito quando tu estás a entrar na liberdade religiosa das pessoas. Que isso também, se não me engano, é um direito fundamental consagrado na Constituição. Por isso há. E depois, pá, outro assunto que eu nem tinha pensado e que outras pessoas levantaram é que isto também pode ser uma forma de ser mais fácil identificar pessoas através de sistemas de videovigilância que, sejamos sinceros, estão mais implementados nas grandes cidades, ok? E sejamos sinceros, é nas grandes cidades que, por norma, há mais pessoas de burca. Porque, tipo, na tua freguesia, de certeza que não vais ver ninguém de burca. E pá, eu nem tinha pensado nisso, mas faz algum sentido. Faz algum sentido. Mas pronto, pá, foi mais aquela cena do Chega a dizer, eu também aprovo leis, ok? E depois é isto. É para isto que serve ter o Chega como segundo maior partido no Parlamento. É para aprovar este tipo de leis, que acho que isto sim é que vai levar Portugal para um rumo diferente. É pá, proibir as burcas, porque lá está, pá, era tipo top 3 preocupações de Portugal. É proibir as burcas, ok? Mudar o nome do INEM e sei lá, acolher outra final da Champions. Sei lá, eu acho que é isso que está a faltar. É isso que está a faltar para o top 3 ficar fechado. Mas pronto, pá, é o que temos. É o que temos neste momento, não podemos pedir mais. Depois, pá, também o que não podemos pedir mais. Então não é que assaltaram o Louvre, meu. E esta ponto foi bizarra, mas pá, vamos aceitar. Vamos aceitar, ok? Assaltaram o Louvre. Pá, só sei que roubaram umas merdas do Napoleão. É mesmo assim, meu. Roubaram umas merdas do Napoleão e é tal cena, pá. Não sei se estão a par, mas se calhar quem rouba o Louvre ou quem
no futuro assalto de British Museum, pá, provavelmente está só a levar alguma cena que esses dois museus já lhes roubaram antes, ok? Pode acontecer isso. Porque eu não sei se estão a par desse conceito que é, há cenas que só não estão nesses museus, pá, porque não cabem, ok? Porque não cabem, porque a quantidade de obras de outros países que esses museus têm do tempo do colonialismo, pá, não está escrito, não está escrito. Sendo que muitas são tipo em armazéns, ok? Que nem estão expostas, mas pá, mas fazem parte da coleção. Por isso, pá, se calhar quem roubou aqueles diamantes, pá, pode ser o verdadeiro proprietário. Por isso, não vou criticar. Agora, pá, o que eu vou criticar foi o que se passou em Friamundo, porque, pá, não se faz, ok? Porque, e eu vou tentar pôr aqui um vídeo, pôr o áudio do vídeo, não sei se vai dar porque foi-me enviado por um Messenger, e eu espero que dê. Estamos em direto do terreno da Associação de Capões de Friamundo, isto porque durante a madrugada este mesmo terreno foi assaltado, foram levados cerca de 215 capões, o que equivale em termos de quilos a 1.300 quilos de carne. O alerta foi dado pelas 8 da manhã, quando um dos criadores aqui chegou para começar o seu trabalho matinal de pensão aos animais e deparou-se com este terreno completamente vazio. Para além dos animais, também foi roubada uma máquina de penar. Para tentarmos perceber melhor os prejuízos e aquilo que está aqui em causa, tenho junto a mim um dos representantes desta Associação de Capões. Muito bom dia. Eu dizia agora que os prejuízos foram bastante elevados, mas não se trata só de prejuízos financeiros, também há o lado emocional, há o lado de chegar aqui e ver este terreno que ontem estava cheio de vida e hoje de manhã foi encontrado em absoluto silêncio. Bom dia. Nós ontem tivemos um dia interessante, que foi uma besteria que foi na sala onde nós fazemos a sala de abate, que tivemos o fim de semana todo a trabalhar nisto, a limpar, a preparar tudo, conjunto com os criadores, e hoje de manhã recebo realmente um telefonema que vem um dos criadores que venha o soltar e dar de comer. E isto não tem um animal só, desapareceram os animais todos, fomos completamente desolados. Sentiu-se, a pessoa que estava cá parecia que morreu um familiar. É muito desgastante emocionalmente andar 9 meses a trabalhar e de repente não temos animais, né? Desapareceram completamente, que é realmente um prejuízo enorme, quer seja emocional, quer seja económico, que é muito grande, e estamos a entrar na semana gastronómica e na altura sazonal onde nós mais fazemos o negócio, e isto faz parte não só economicamente, mas é uma questão popular de Friamundo, da cidade, que faz parte da nossa vida, que é o nosso nome, é a nossa questão, é aquilo que nós mais trabalhamos para que isso aconteça e que haja um resultado positivo, e que foi realmente nos tirado uma parte dele que não é pequena. Mas pá, basicamente roubaram 215 capões de uma associação em Friamundo, da Associação de Criadores de Friamundo. E pá, isto não se faz. Isto não se faz, principalmente porque pá, está aí a chegar à altura do capão, à altura da semana gastronómica do capão à Friamundo, que pá, em 2024 foi do dia 11 a 13 de dezembro. E pá, e foderam esta merda, meu. Foderam esta merda. Não pode ser, meu. Imaginem, estas pessoas iam trabalhar, ok? É que o vídeo que a senhora engenheira me enviou é bué da triste, porque é tipo, mostra só um terreno vazio. Mostra um terreno vazio e depois, meu, eu só imagino, como é que se roubam 200 galos, meu, porque eu não sei se estão a par. Não sei, pessoas da cidade, pá, o que é um capão? É basicamente um galo que foi capado, ok? E imaginem como é que se transportam 200 galos assim. Estás a perceber? Como é que isso não dá nas vistas? Ok, assaltar o Louvre em 7 minutos dá nas vistas, mas tipo, como é que se transportam 200 galos e não se dá nas vistas? E pá, e choca-me para onde está a ir a sociedade portuguesa. Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais, pá, começámos com os podcasts e começo, pá, com um episódio do Nerdcast sobre Agatha Christie. E pá, é interessante porquê? Porque eu nunca li nada da Agatha Christie, acho que também nunca vi nenhum filme inspirado na obra dela. Mas pá, este episódio do Nerdcast 1002, Agatha Christie, os livros e mistérios da Rainha do Crime, está muito forte, ok? E pá, há pelo menos ali um livro que pá, já entrou na minha lista. Já entrou na minha lista de livros a ler, por isso recomendo muito. Depois, no streaming, pá, eu vi um filme português, ok? O tal filme que a senhora engenheira adormeceu e então eu parei para ver a final da Fúria e depois voltámos para ver novamente. E pá, é o filme On Felling, que pá, eu acho que em Portugal só estreou em algumas salas, acho eu. Acho que só estreou em algumas salas. O filme também só tem 2 atrizes portuguesas, acho eu. O resto é tudo estrangeiro. Exato, o resto acho que é tudo estrangeiro. Mas recomendo muito. Tem a Joana Santos no papel principal, que é a personagem Aurora, que trabalha numa espécie de Amazon, ok? Num armazém. E que pá, eu não acredito. A realizadora Laura Carreira nasceu em 94. Ou seja, a realizadora é mais nova do que eu. Ei, vai para o caralho. Eu não precisava desta informação. Mas, ela basicamente trabalha numa espécie de armazém, numa espécie de Amazon, a picar itens para as encomendas das pessoas. Ok? Só que depois, imaginem, tem lá cenas icónicas, tem lá... Tipo, tem alguma crítica social, ok? Eu não sei se posso dizer, não sei se pode ser considerado spoiler, mas tipo, vou só dizer aqui uma cena. Tem lá uma cena que é bué da triste, que é tipo, ela é chamada ao escritório, ok? E eu, ok, ela vai ser despedida. E não, o que lhe dizem é, olha, foste uma das melhores pickers, já não sei se é da semana, se é do mês, escolhe aqui um chocolate aqui desta sexta. E ela fica tipo, assim, tipo, sem reação, do tipo, ok, então porquê é que não me dão, sei lá, um aumento? E o gajo lá espera que ela escolhesse, ela escolhe e ele, boa escolha, boa, podes voltar ao trabalho. E é tipo, vai para o caralho, meu, seu psicopata do caralho, vai para o caralho. Não é com chocolatinhos, meu. E depois tem outra cena que é, acontece um evento no filme e a partir daí, meu, a vida dela começa, lá está, como diz o título do filme, a cair a pique. E é a tal cena. Vês que lá está, ela, sei lá, ela deve ter menos de 40 no filme, estás a ver? Ou seja, a nossa geração vive ali na corda bamba em que basta uma despesa acima da média ou uma despesa que não estava orçamentada e pá, a tua vida pode ficar na merda, estás a ver? E então o filme é fodido por causa dessa realidade. Por isso, recomendo muito, pá, adorei o filme. Provavelmente um dos melhores filmes portugueses dos últimos anos. Se não está ali no meu top 5, deve andar lá perto, por isso gostei mesmo muito. Recomendo, pá. Ele entrou em alguns festivais, ok? Na seleção especial do TIFF, que é um festival de Toronto mais para filmes indie, ok? Que saem sempre de lá bons filmes. Também no BFI de Londres e no Festival de San Sebastián de Espanha, por isso, pá, não sou só eu que estou a dizer, é muito forte, gostei muito e pá, vejam cinema português, vejam On Felling. Depois, na música, pá, tenho aqui 5 álbuns, ok? E começo com 2 álbuns brasileiros. Eu já sabia, caralho, Mas começo então com um Filipe Nunes Araújo, que eu desconhecia até alguns minutos, até ver uma publicação do Minuto Indie sobre os lançamentos desta semana. E então, este Filipe Nunes Araújo lançou o álbum de estreia, que é homónimo. Pá, eu agora aqui a procurar alguma cena sobre o álbum, vi que tem a produção do Bruno Berle, o que explica muito a cena, porque o som dele faz lembrar um pouco do Bruno Berle, por isso, pá, está muito forte. E vai estar a tocar, pode ser a música com o Bruno Berle, já agora, Valise. E o beijo que eu esqueci de dar. Eu vou levar
você na bagagem. Eu vou passar bem pertinho da margem. Eu vou pular descendo a ladeira com você nos braços. Depois, pá, temos um álbum de um nome icónico da música brasileira que, pá, eu desconhecia até esta semana, quer dizer, não desconhecia, já conhecia o nome, mas nunca tinha ouvido nada a sério dela, que é a Negra Lee, que foi ao Mano a Mano, o podcast do Mano Brown e da Semeia Oliveira. E pá, por causa de uma música que eles leram lá a letra no episódio, eu fui ouvir o álbum O Silêncio que Grita, que foi lançado em 30 de maio de 2025. E pá, fiquei apaixonado por ela. O álbum está muito forte, tem participações do Djonga, Gloria Groove ou Lineker, recomendo muito. E vai estar aí a tocar a música que eles então leram a letra no podcast, Uma Menina. Sangrou mulher, mas dessa vez a juventude foi roubada pela estupidez. A maldade desse mundo imundo ela conheceu a fundo, e uma semente foi gerada no seu útero fecundo, atraindo olhares no segundo mês. A barriga crescia, veio a gravidez, e todo mundo se chocou com sua gravidez, mas não com a gravidade do que o seu tio fez. Ninguém acreditava nela não. No desespero ela queria o aborto, e seu tio morto tinha nojo de carregar esse feto no corpo, mas na igreja lhe diziam que o rei dos reis... Depois, pá, ainda então para a música estrangeira, ou pelo menos cantada em inglês, porque brasileira também é estrangeira, temos o álbum novo de Lily Allen, que pá, eu vi que o álbum saiu hoje e por isso fui ouvir e gostei. E pá, tinha aqui boquinhas e o caralho sobre traições e mais não sei o que é neste álbum, mas eu gostei muito. E vai estar aí a tocar a música que dá nome ao álbum, West End Girls. All the furniture ordered, I could never afford this. You were pushing it forward, made me feel a bit awkward, made me feel a bit awkward. I woke up and stood, I put the key in the door, and then my phone started ringing, so I answered the call. And they were like, hey, you got the lead in a play, you gotta be back in London for rehearsals in May. And later that evening you said, how was my day? I said, I got some good news, I got the lead in a play. That's when your demeanor started to change. You said, Depois vamos para um álbum que está na Pitchfork, que é o álbum Speak Dangerous, do Elias Ronenfeld, que pá, para quem não sabe, este Elias Ronenfeld é o vocalista dos Ice Age, ok, daí ter um apelido assim um bocado estranho, porque os Ice Age são da Dinamarca. Mas então é o segundo álbum a solo, e a Pitchfork diz o seguinte: o segundo álbum a solo do vocalista dos Ice Age cria um nicho no espaço cinzento entre folk, post-punk e cloud rap. Tinha algumas misturas, ok. Teve uma nota de 7.4 na Pitchfork. O primeiro, que é de 2024, teve 7.3. Por isso pá, eu achei interessante. Ok. Achei interessante. E vai estar aí a tocar a música Crush the Devil's Head. E pá, para terminar, um álbum que eu adorei, que é o álbum da Alice Phoebe Liu, cantora da África do Sul, que lançou o álbum Oblivion. Lançou hoje, nós já a vimos ao vivo em Paredes de Coura, no palco secundário, algures num destes anos, mas pá, eu adorei o álbum. Está muito forte, adorei mesmo. E pá, vai estar aí a tocar, pode ser a música You and I. I have known for a while
E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Este fim de semana, pá, vai ser um fim de semana cheio. Por isso, já, desejem-me sorte. E já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.